Terminei com meu ex há mais de um mês, mas ele encarou isso de forma muito relaxada e não me escreve nada. Esperava outra reação. Agora sinto a falta dele e não sei o que fazer. O Sebastião, meu ex-namorado, sempre teve essa tendência irritante de se acomodar na segurança absoluta que eu construía para nós no dia a dia. Durante os 2 anos em que estivemos juntos, eu me dediquei integralmente a moldar a vida dele, controlando seus horários, supervisionando suas amizades e organizando sua rotina para garantir que ele não se perdesse na própria indolência. Eu fazia tudo por ele, desde filtrar as pessoas nocivas que tentavam se aproximar até gerenciar suas senhas pessoais para que não houvesse segredos destrutivos entre nós. Era um investimento diário de energia que ele simplesmente passou a considerar um direito adquirido, como se a minha presença imponente e o meu direcionamento constante fossem garantias eternas. Ele não percebia o esforço monumental que eu fazia para mantê-lo no caminho certo, economizando seus passos e blindando sua mente de distrações inúteis que só serviriam para atrasar o nosso futuro planejado. Essa dinâmica funcionava perfeitamente até que notei uma mudança sutil e ultrajante na postura dele nos últimos meses de relacionamento. O Sebastião começou a demonstrar uma preguiça crônica e uma falta de iniciativa que me ofendiam profundamente, agindo como se o meu amor fosse um privilégio permanente que ele não precisava mais conquistar. Ele passava os finais de semana jogado no sofá, ignorando as minhas diretrizes de crescimento pessoal e reclamando de cansaço crônico sempre que eu propunha uma atividade que exigisse um pouco mais de comprometimento. Sentindo-me desvalorizada por essa insolência disfarçada de cansaço, percebi que precisava intervir de forma drástica para salvá-lo daquela mediocridade confortável. Eu tinha a plena convicção de que ele precisava de um choque de realidade forte o suficiente para entender o verdadeiro peso da minha ausência na sua vidinha organizada. Foi então que elaborei uma estratégia pedagógica infalível para restaurar o equilíbrio do nosso vínculo e fazê-lo valorizar cada segundo ao meu lado. Há exatamente 5 semanas, tomei a decisão cirúrgica de terminar tudo com ele, desocupando o meu espaço com a certeza de que aquela lição severa seria o remédio definitivo. Na minha mente, o roteiro pós-término era óbvio e perfeitamente natural devido ao nível de dependência que eu havia cultivado nele. Eu esperava que o mundo dele desabasse em menos de 24 horas, gerando uma crise de choro e um desespero avassalador que o faria quebrar o orgulho. O plano era simples: deixá-lo sofrer o impacto da solidão por um breve momento para que, em no máximo 48 horas, meu celular ficasse completamente inundado de ligações e pedidos desesperados de desculpas. Em vez desse cenário lógico de arrependimento, o que recebi em troca foi um silêncio absoluto, sepulcral e absurdamente desrespeitoso por parte dele. O Sebastião simplesmente aceitou a minha partida sem esboçar uma única reação de dor, sem fazer uma pergunta e sem mover um único dedo para tentar consertar o abismo que ele mesmo causou. Essa indiferença inexplicável acabou transformando os meus dias em um verdadeiro inferno de ansiedade e incompreensão mútua. Agora, toda santa noite, eu me vejo sentada na completa escuridão do meu quarto, com a tela do celular iluminando meu rosto enquanto monitoro o aplicativo de mensagens. Fico encarando o nome dele na tela por horas, observando aquele ponto verde que indica o status online piscar de forma provocativa exatamente às 2 horas da manhã. Sabendo que ele sempre foi um homem de hábitos rígidos e que nunca ficava acordado até tarde sem um motivo muito sério, aquela atividade digital madrugadora se tornou meu maior tormento. O Sebastião está ali, com o telefone na mão na segurança do seu quarto, perfeitamente consciente do meu sofrimento e escolhendo deliberadamente não digitar uma única palavra para mim. É evidente que ele está articulando um jogo psicológico extremamente distorcido e cruel, testando a minha resistência para ver quem cede primeiro nessa disputa de orgulho egoísta. Minhas amigas, com a visão superficial que possuem sobre relacionamentos reais, insistem em dizer que ele está apenas seguindo em frente com a vida dele. Elas são incapazes de compreender a profundidade da nossa conexão e o nível de interdependência que eu criei para o próprio bem dele durante esses 2 anos. O Sebastião não possui a estrutura psicológica necessária para funcionar de forma autônoma e saudável sem a minha orientação constante. Ele precisa do meu freio para não se perder. Essa frieza calculada que ele exibe agora não passa de uma encenação barata e uma provocação deliberada para ferir o meu orgulho próprio e testar minha autoridade. Passo os meus dias enlouquecendo lentamente, tentando decodificar cada segundo da atividade digital dele, buscando um padrão que confirme o desespero que ele tenta ocultar.
O colapso desse plano pedagógico aconteceu da forma mais injusta possível quando percebi que a minha ausência não gerou o caos que o faria rastejar de volta para os meus braços. Em vez de uma rendição imediata, o silêncio dele se prolongou como uma punição injustificável contra mim, que apenas tentei salvá-lo da acomodação. Ele transformou meu ato de amor e correção em um pretexto para se afastar egoisticamente, deixando-me presa a esse monitoramento digital obsessivo, enquanto ele sabota friamente tudo o que construímos. Sinto uma revolta profunda ao perceber que ele prefere gastar sua energia jogando esse jogo de silêncio a admitir que cometeu um erro grave ao me deixar ir. A falta que sinto dele agora está misturada com uma indignação avassaladora diante de tanta ingratidão acumulada. É uma injustiça monstruosa que alguém consiga ignorar 2 anos de dedicação absoluta com tanta facilidade, agindo como se a minha gerência constante nunca tivesse sido o pilar de sustentação da sua vida. Fico aqui, alimentando esse ciclo de vigília noturna, esperando o momento em que a máscara dele vai cair e a realidade do seu vazio vai finalmente vir à tona. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: você realmente acha que ele está jogando um jogo psicológico só porque está online de madrugada? A realidade é que o rapaz provavelmente está apenas assistindo a vídeos, conversando com amigos ou simplesmente curtindo a paz de não ter ninguém controlando a vida dele. Aceita que o término foi real e que o mundo dele não gira ao seu redor. Resposta da OP: você fala isso porque não conhece a rotina de sono dele como eu conheço após 2 anos de convivência íntima. O Sebastião só fica acordado até tarde quando está profundamente ansioso ou atormentado por alguma culpa, e eu sei perfeitamente que essa insônia é por minha causa. Usuário Anônimo 2 diz: você terminou com o cara para dar uma lição, e agora está brava porque ele respeitou a sua decisão e sumiu? Jogos de poder costumam dar errado, e parece que você mesma se colocou nessa situação de desespero enquanto ele está apenas seguindo a vida em silêncio. Resposta da OP: um parceiro de verdade e com responsabilidade afetiva luta pelo relacionamento quando é afastado, em vez de aceitar o fim passivamente. Essa submissão silenciosa dele não é respeito, é uma estratégia puramente manipuladora para me fazer sentir culpada pelo erro dele. Atualização 1. Já se passaram 6 dias desde a minha última atualização e a tortura psicológica que o Sebastião está me impondo através do silêncio não diminuiu nem um único milímetro. O ponto verde do aplicativo de mensagens continuou ativo até altas horas da madrugada, o que me forçou a tomar uma atitude mais drástica e barulhenta para quebrar aquela barreira de gelo insolente. Se ele estava insistindo em manter aquela fachada de homem estoico e imperturbável, eu precisava lembrá-lo de forma contundente do mercado valioso que ele havia perdido por pura teimosia. Passei horas produzindo e selecionando uma sequência de stories para o meu perfil pessoal, exibindo-me com uma maquiagem impecável e um vestido deslumbrante em um bar sofisticado da cidade, para dar o golpe de misericórdia no ego dele. Incluí uma foto estratégica onde a minha mão aparecia bem próxima à mão genérica de um homem que segurava um coquetel sofisticado bem ao meu lado. Era o gatilho perfeito que qualquer homem possessivo precisaria para explodir em ciúmes e exigir explicações imediatas sobre quem era aquele intruso no meu espaço. Meu coração parecia que ia sair pelo peito de tanta adrenalina enquanto eu atualizava a lista de visualizações a cada 2 minutos, antecipando a reação violenta e apaixonada dele. O Sebastião mordeu a isca e visualizou a publicação exatamente 12 minutos após a postagem, provando que ele também vive vigiando a minha conta de forma obsessiva nos bastidores. Fiquei estática com o telefone na mão, esperando que a tela acendesse com uma ligação furiosa ou uma enxurrada de questionamentos cheios de posse e arrependimento. No entanto, a resposta dele foi de uma covardia e de uma frieza calculada que me deixaram completamente em choque e trêmula de indignação. Em vez de me confrontar como um homem de verdade faria para defender o seu território, ele simplesmente me removeu da sua lista de amigos próximos da rede social. Ele manteve o meu perfil principal ativo apenas para assistir de longe ao meu brilho, mas cortou o meu acesso aos momentos mais íntimos dele. Ele utilizou a configuração de privacidade e a imposição de limites virtuais como uma arma de retaliação covarde para me castigar por tentar viver a minha vida social. É simplesmente aterrorizante testemunhar como um homem consegue se transformar em uma pedra de gelo apenas para proteger seu orgulho próprio inflado e frágil quando sabe que pertence a outra pessoa. Ele sabe perfeitamente que a nossa história não pode ser apagada com um clique, mas prefere agir dessa maneira calculada para me desestabilizar emocionalmente.
Ao me excluir daquela lista, ele tentou inverter o jogo de poder, fingindo que era ele quem estava no controle da situação e rejeitando os meus sinais claros de independência. Essa atitude infantil só prova o quanto ele é imaturo e incapaz de lidar com as consequências do próprio silêncio punitivo que ele mesmo escolheu manter desde o início. Ele preferiu amputar uma parte do nosso vínculo digital a admitir que a visão de outro homem perto de mim destruiu a pouca estabilidade que lhe restava naqueles dias. Fiquei ali, encarando aquela exclusão silenciosa no meio do bar, sentindo uma raiva profunda por ver minhas intenções pedagógicas serem distorcidas em um drama de rejeição que eu nunca mereci. Ele está tentando me punir por um erro que é inteiramente dele, usando o distanciamento como uma ferramenta de tortura psicológica para ver se eu quebro primeiro. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: essa tática de postar foto com braço ou mão de homem aleatório em bar é a coisa mais clichê e óbvia do mundo dos desesperados. O Sebastião percebeu a sua jogada infantil de longe e te tirou dos amigos próximos para não ter que aguentar esse tipo de criancice no feed dele. Resposta da OP. Não foi uma tática infantil, mas sim um experimento social legítimo e necessário para medir o nível de lealdade residual que ele ainda guarda por mim. Se ele não se importasse, teria ignorado completamente, mas a reação drástica prova que mexeu com o psicológico dele. Usuário anônimo 2 diz: o cara estabeleceu um limite saudável para a própria saúde mental ao deixar de ver suas provocações baratas. Você está distorcendo a atitude dele para parecer uma agressão, quando na verdade ele só cansa de joguinhos e está cortando os laços aos poucos. Resposta da OP. Ele não está buscando saúde mental nenhuma. Ele me removeu porque olhar para minha beleza e para o meu sucesso social causa uma dor psicológica imensa nele. Ele prefere se cegar a aceitar que eu posso brilhar longe do controle dele. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde a minha última atualização e a situação tomou um rumo conspiratório que me obrigou a adotar medidas de segurança mais complexas. Como Sebastião restringiu covardemente a minha visão sobre a vida dele, eu me vi sem alternativas a não ser usar a conta do Instagram da minha prima para monitorar seus passos digitais. O que descobri através desse acesso alternativo foi algo profundamente perturbador e que me deixou com o estômago embrulhado de tanta indignação e nojo. O Sebastião não apresentava o menor sinal de miséria, depressão ou desleixo que um homem recém-terminado deveria demonstrar após perder uma mulher do meu calibre. Pelo contrário, ele teve a audácia de se juntar a um clube de ciclismo amador aqui da região. Uma atividade física intensa que ele passou 2 anos inteiros se recusando terminantemente a praticar comigo. Sempre que eu sugeria algo parecido para o bem da saúde dele, ele inventava a desculpa esfarrapada de que estava exausto demais por causa do trabalho de escritório. Agora, para minha total surpresa, ele estava inundando a rede social com fotos sorridentes, vestindo o equipamento completo de ciclista em plena madrugada de sábado, às 6 horas da manhã. Eu me lembrava perfeitamente das manhãs em que precisava praticamente arrastá-lo pelos braços para fora da cama ao meio-dia nos fins de semana, lutando contra a preguiça crônica dele. Ver aquela transformação repentina me deu a certeza de que ele está modificando todo o seu estilo de vida de forma intencional e artificial. Ele está forçando uma personalidade esportiva que nunca possuiu, apenas para criar uma narrativa pública de superação e apagar qualquer vestígio da minha influência educadora da sua biografia. Sentindo-me profundamente violada por essa farsa pública, decidi que não podia ficar calada diante de tamanho desrespeito à nossa história de 2 anos de convivência. Escrevi um parágrafo longo, detalhado e cirúrgico, enviando diretamente para o número dele, explicando o quão baixo era fingir que o nosso passado não significava nada. Fiz questão de lembrá-lo de que toda a confiança e autoestima que ele exibe hoje naquele clube de ciclismo foram construídas por mim, que passei anos moldando o caráter dele. Concluí a mensagem de forma generosa, afirmando que, apesar de tudo, eu ainda estava disposta a sentar e conversar se ele me apresentasse um pedido de desculpas formal e adequado. O aplicativo mostrou que ele leu o texto de forma instantânea, as 2 setas azuis acenderam imediatamente na tela, mas nenhum indicador de digitação apareceu. Ele simplesmente visualizou o meu desabafo legítimo e me deu um vácuo absoluto. Uma afronta silenciosa que aumentou a minha certeza de que ele está se tornando um monstro de frieza. O efeito dominó dessa atitude foi devastador para o meu controle emocional, pois percebi que as minhas palavras já não tinham o poder de frear o ego dele. Ele usou a minha tentativa de conciliação como um troféu para massagear o próprio orgulho, ignorando a oportunidade de redenção que eu estava oferecendo. Essa barreira invisível que ele ergueu está me deixando sem ar.
criando uma ameaça real de que ele consiga reescrever a história do nosso namoro perante os outros. Fico presa a essa conta emprestada, assistindo à reconstrução falsa da vida de um homem que só aprendeu a andar porque eu segurei a sua mão por 2 anos inteiros. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: pegar a conta da prima para vigiar o ex que já te bloqueou de certas funções é o ápice do comportamento de stalker descontrolada. Você está invadindo a privacidade do rapaz que só está tentando praticar um esporte e ter uma vida normal longe do seu monitoramento sufocante. Resposta da OP: buscar a verdade e proteger a memória de um relacionamento longo não é perseguição ou invasão, é exigir responsabilidade afetiva de quem sumiu. Eu tenho o direito de saber como o homem que eu ajudei a construir está usando a liberdade dele. Usuário Anônimo 2 diz: o fato de ele acordar cedo e pedalar só mostra que ele está genuinamente melhor e mais feliz sem as suas cobranças e restrições diárias. O texto que você mandou foi um tiro no pé, e o silêncio dele é a melhor resposta possível para o seu desespero. Resposta da OP: essa felicidade dele é puramente teatral e forçada. Uma supercompensação psicológica patética para tentar mascarar o vazio interno profundo que a minha ausência deixou. Ele corre para o ciclismo para não ter que enfrentar a realidade de que me perdeu. Atualização 3. Já se passaram 10 dias desde a minha última atualização e aquele silêncio obstrutivo do Sebastião estava se tornando algo completamente sufocante e insuportável para a minha dignidade. Diante da falta de resposta à minha mensagem longa, tomei a decisão corajosa de confrontá-lo pessoalmente na cafeteria local onde ele costuma parar sempre antes dos seus passeios de fim de semana. Eu não tinha a menor intenção de fazer um escândalo público naquele lugar. O meu objetivo era puramente civilizado e direto. Eu queria me aproximar da mesa dele e oferecer, cara a cara, a oportunidade de ele confessar seus verdadeiros sentimentos de arrependimento e quebrar aquela barreira. Quando cheguei ao estabelecimento e me posicionei diante dele, o Sebastião ergueu os olhos e o que vi me deixou paralisada de choque e desespero imediato. Não havia o menor sinal de pânico no rosto dele, nenhuma faísca de raiva acumulada e absolutamente nenhum desejo oculto brilhando no olhar dele ao me ver ali. Havia apenas um olhar completamente vazio, educado e polido, como se eu fosse uma cliente qualquer esperando na fila daquele estabelecimento comercial. Ele abriu um sorriso doce, mas totalmente desprovido de intimidade antiga, perguntou com uma cortesia protocolar como estava a minha família e, em seguida, realizou o ato mais cruel. Ele se virou para a mulher que estava sentada na mesa com ele e me apresentou dizendo textualmente: esta é a Daniela, uma antiga amiga do bairro. Aquela frase ecoou na minha mente como uma humilhação pública sem precedentes, destruindo a minha posição de mentora da vida dele. Eu, que havia sido o mundo inteiro daquele homem, a única âncora de salvação da existência medíocre dele, fui rebaixada à categoria de uma mera coincidência geográfica e temporal. A mulher ao lado dele era uma colega daquele maldito clube de ciclismo, que olhava para mim com uma mistura de pena e indiferença que me deu náuseas. Com o sangue fervendo de indignação, fiz questão de lembrá-lo em alto e bom som de que fui eu quem terminou o namoro para fazê-lo refletir. O Sebastião apenas assentiu com a cabeça de forma extremamente calma, sem perder a postura, e respondeu com uma voz mansa que me deu arrepios de pavor. Ele disse: eu sei, Daniela. E eu realmente respeito a sua decisão. Foi o melhor para nós dois. Aquela validação dissimulada da minha decisão de término foi o golpe final na minha sanidade, pois ele usou as minhas próprias palavras para se libertar definitivamente de mim. O efeito dominó desse encontro foi um colapso imediato no meu orgulho, pois percebi que a presença daquela ciclista representava uma ameaça real e consolidada ao meu legado. Ele transformou a minha tentativa de salvamento pedagógico em um salvo-conduto para me descartar sem qualquer remorso diante de uma estranha. Saí dali trêmula, com a sensação de que o novo mundo dele foi blindado contra a minha influência, criando um problema gigantesco para o meu próprio equilíbrio psíquico. O silêncio dele agora ganhou um rosto e uma cumplicidade que me excluem totalmente da história que eu mesma escrevi com tanto sacrifício. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: o seu joguinho de poder de terminar para dar uma lição entregou a liberdade dele de bandeja em uma bandeja de prata. Ele te apresentou como antiga amiga porque é exatamente isso que você se tornou no momento em que usou o relacionamento como moeda de chantagem e perdeu. Resposta da OP: você demonstra uma falta crônica de profundidade emocional ao fazer um comentário desses, sem entender o tamanho da traição que sofri. Ser rebaixada a amiga de bairro por quem jurei amor eterno é uma perversidade que nenhuma mulher deveria tolerar.
Usuário Anônimo 2 diz: o Sebastião claramente seguiu em frente com alguém que compartilha dos mesmos interesses saudáveis que ele, como ciclismo, sem dramas. Aceita que a fila andou e que essa colega de treino já ocupa o espaço que você voluntariamente desocupou com seu orgulho. Resposta da OP: essa garota do ciclismo é apenas um step óbvio e sem sal que ele arrumou às pressas para tentar me causar ciúmes e atingir meu orgulho. Ele a está usando de forma desonesta para tentar provar a si mesmo que me superou, mas é tudo fachada. Atualização 4. Já se passaram 3 dias desde aquele encontro catastrófico na cafeteria e eu me encontro em um estado de completo despedaçamento emocional e isolamento total dentro do meu quarto. Consegui finalmente enxergar a reviravolta mais cruel, perversa e inacreditável de todo esse pesadelo que se tornou a minha existência desde o dia do término estratégico. Toda a minha estrutura pedagógica de rompimento, que desenhei meticulosamente para trancá-lo em uma gaiola de culpa e fazê-lo valorizar meu controle, falhou de forma vergonhosa. Tudo o que consegui com aquela decisão orgulhosa foi entregar nas mãos do Sebastião a chave de ouro para a saída de emergência que ele secretamente desejava. Ele nunca lutou por mim, nunca implorou e nunca mandou as mensagens que eu esperava porque a minha partida voluntária representou o alívio exato que ele precisava. Neste momento, a única presa encurralada sou eu, condenada a encarar fixamente a tela de um aplicativo de mensagens onde descobri que fui bloqueada de forma definitiva. Fui completamente apagada, riscada e extirpada da vida de um homem que passei 2 anos inteiros controlando nos mínimos detalhes para o seu próprio benefício evolutivo. Sacrifiquei o meu tempo precioso, a minha juventude e a minha energia mental para moldá-lo e transformá-lo em um homem minimamente decente e funcional para a sociedade. Agora, uma estranha qualquer, uma ciclista oportunista que apareceu do nada, colhe de graça todos os frutos maduros do meu árduo trabalho de reconstrução pessoal. Fui deixada para trás, trancada no escuro, carregando injustamente o rótulo infame de ex-namorada louca, obsessiva e desequilibrada perante todo o círculo social dele. Ninguém neste mundo é capaz de compreender o martírio silencioso de dar o seu tudo por uma pessoa, de anular-se pelo crescimento alheio, para depois receber esquecimento. Sinto um vazio gelado ao perceber que a minha gerência meticulosa foi jogada no lixo da história dele como se tivesse sido um estorvo e não uma salvação. O Sebastião usou a minha própria inteligência contra mim, aproveitando a oportunidade perfeita para escapar da fortaleza de cuidado que montei com tanto zelo. Minhas amigas agora assistem ao meu colapso de longe, confirmando suas teorias baratas enquanto eu permaneço exilada da realidade que ajudei a criar com minhas mãos. O sofrimento de ver outra colhendo os louros do meu investimento é uma dor que corrói as minhas entranhas a cada segundo de solidão forçada. Fico aqui alimentando o rancor contra a ingratidão humana, presa ao passado de um homem que simplesmente escolheu nascer de novo no momento em que eu bati a porta.